Amigos, boa tarde, tudo bom? Vamos iniciar nosso próximo estudo. No estudo passado nós falamos sobre o santuário de Deus e hoje nós vamos falar sobre o juízo. Vamos estudar hoje as três fases do juízo. O juízo investigativo, é a fase que nós estamos vivendo, o juízo confirmativo, que vai ser durante os 1000 anos, e o juízo executivo, que vai ser na execução final do pecado. Nós vamos estudar hoje também quando começou a profecia que daria início ao juízo investigativo e quando termina, qual é essa data toda, o que tem a ver todos esses assuntos, essas datas. E aqui nós vamos ver Jesus Cristo, quais são as suas atividades como juiz, como advogado, como testemunhas, que registros vai estar no céu, vai ser através de que registros. Nós vamos ver sobre a lei e o santuário celestial. Então esse é o nosso estudo de hoje. Acompanha comigo que iremos aprender muita coisa hoje. Amém? Vamos fazer uma oração para poder iniciar o estudo? Senhor Deus amado Pai, estamos aqui para iniciar um novo estudo, pedindo sabedoria dos mais altos céus. Suplicamos em nome de Jesus amado. Amém. Então bora lá. Quando estudamos o estudo passado sobre o santuário, nós vimos que, de acordo com Hebreus 8, 1 e 2, Jesus está no santuário celestial, no céu, intercedendo pelos nossos pecados. Amém? Vamos ver o verso-chave para o estudo de hoje. Ele está lá em Daniel 8,14, que nos diz o seguinte. Convido a você que abra sua Bíblia em Daniel 8,14 para a gente entender melhor. Esse é o verso-chave do nosso estudo de hoje. Nos diz o seguinte. E ele me disse, até 2300 tardes manhãs e o santuário será purificado. Então vamos entender primeiro o que significa tarde e manhã. Eu convido a você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis 1, verso 5, que nos diz o seguinte. Cada tarde e manhã, ou seja, no capítulo de Gênesis, quando Deus estava criando todo o universo, toda vez que falava, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e assim sucessivamente. Então, toda vez que fala tarde e manhã, está se referindo a um dia literal de 24 horas. E, profeticamente, cada dia refere-se a um ano, está de acordo com Números 14, 34 e Ezequiel 4, verso 7. Então, toda vez que você ouvir profeticamente um dia, está se referindo a um ano. Você pode conferir em Números 14, 34 e Ezequiel 4, verso 7. Então, aqui nós já temos a chave para saber que essas 2300 tardes de manhã de Daniel 8,14 é, na verdade, 2300 anos. Então, vamos ver quando iria começar esses 2300 anos. Convido a você a abrir Daniel 9, 25, que nos diz o seguinte. Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas, 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, de acordo com o anjo Gabriel, seja desde a saída que seria dado para poder edificar Jerusalém. Então, se você for ver Êxodo 7, ali você vai ver, nós podemos ver que a saída que o rei liberou para poder o povo de Israel voltar para Jerusalém foi exatamente no ano 457 a.C. Então, se você for fazer essa soma de 457 a.C. a você chegar até o ano 1, que seria os anos, seria contado de cima para baixo, então já temos 457 anos. Agora você pode somar do ano 1 até 1844, aí soma de 1844 mais 457, vai dar exatamente 2300 anos. Então nós já temos a data exatamente exata do início e do fim da profecia. Ou seja, o povo de Israel, quando foi libertado de Babilônia, iniciou-se a contagem no ano 457, exatamente do decreto do rei Artaxerxes, para a reconstrução de Jerusalém. E finalizou exatamente no ano 1844. Então aqui nós já temos uma data para o início do juízo investigativo. E aí você me pergunta,
Mas vem cá, e o santuário seria purificado. Que santuário? Lembra do estudo passado que nós estudamos sobre o santuário de Deus? Você lembra que todos os dias era feito sacrifício de manhã e um sacrifício à tarde? E uma vez por ano, no dia 10 do sétimo mês, era feito a purificação do santuário. Ou seja, durante todo o ano, todos os dias, o sangue do animal era aspergido no altar. E esse sangue ficava ali o tempo todo, durante o ano todo. Aí quando chegava no dia 10 do sétimo mês, que seria mais a festa da expiação, onde o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ele fazia toda aquela cerimônia de purificação do santuário. E interessante que o pecado do povo permanecia no santuário até essa purificação. Então, essa é exatamente a fase, a data do juízo. Ou seja, todo ano tinha um dia no ano que seria feito o juízo. Vamos chamar também o dia da expiação. E o que tem a ver esse dia da expiação, ou esse juízo do santuário terrestre, para esse juízo aqui do santuário celestial? Então, nós entendemos que, de acordo com o que a Bíblia nos diz, exatamente nessa data, Jesus ele ia passar do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, muitas pessoas estudaram essa profecia, muitas pessoas estudaram esses relatos e entenderam que, exatamente nessa data de 1844, mais especificamente no dia 22 de outubro, Jesus iria voltar. Eles fizeram todos esses cálculos, todas essas datas proféticas, só que infelizmente eles erraram no evento. Acertaram na data, mas erraram no evento. E muitas pessoas naquela época entendiam que seria a volta de Jesus, mas não foram. Então o que aconteceu? Muitos irmãos de várias denominações, o que aconteceu? Eles pegaram e começaram a estudar as profecias, e aí entendendo que seria a volta de Jesus, começou a vender as suas propriedades, começou a desfazer de seus bens materiais e poder empregar no Evangelho todo o dinheiro que tivesse, para que assim pudesse estar mais preparado para a volta de Jesus. Dia 22 de outubro chegou, passou e Jesus não voltou. Aí veio a decepção. Mas eu gostaria de dizer com você, lá em Apocalipse 10, para você ver que até essa decepção desses cristãos na época estava profetizado. Apocalipse 10, verso 10 e verso 11. João nos diz: tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, assim, esse livrinho representa a mensagem de salvação. Ele representa a mensagem da volta de Jesus. Então, quando João tomou esse livro que se tornou doce como mel na sua boca, no seu paladar, é porque enquanto não tivesse chegado essa data de 1844, os cristãos, nossos irmãos, acreditavam que seria a volta de Jesus. Então, imagine a preparação que eles tiveram, imagine a esperança que eles estavam naquele momento. Só que quando passou essa data e Jesus não voltou, veio a decepção. E aqui, essa mensagem representada por esse livrinho se torna amarga no estômago. Imagine agora eles terem que dar continuidade nas suas vidas, sem propriedade nenhuma, sem bens, porque já tinha pregado o Evangelho. Então muitos abandonaram a fé naquela época, mas aquelas pessoas sinceras, eles continuaram estudando, e aqui eles veem Daniel 10, 11. É preciso que profetize a muitos povos, nações, línguas e reis. E aqui em Apocalipse 14, verso 6 e verso 7, aqui a gente vê a mensagem que foi profetizada aqui em Daniel, em Apocalipse 10, 11, sobre essa profetiza a muitos povos, línguas e reis. Apocalipse 14, 6 e 7 diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Olha só a mensagem desse anjo. E a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, qual é a mensagem desse anjo? Temei a Deus e dai-lhe glória. Então, a mensagem de temer a Deus, por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Então, exatamente nessa data, iniciou-se o juízo de Deus. Como falei, esse juízo ele é dividido em 3 fases. Aqui, nós temos a primeira fase, que é a fase investigativa.
Então, como funciona essa fase investigativa? Sabemos que todos os dias, tudo que fazemos ou deixamos de fazer, o anjo anota o relato e leva para os céus. E é colocado nos livros. Então, tudo que fazemos hoje estamos sendo investigados pelo nosso Deus. E quando finaliza essa data? Exatamente pouco antes da volta de Jesus. Como assim? Jesus hoje está intercedendo. Enquanto lá no santuário terrestre, enquanto o sumo sacerdote estava intercedendo pelo povo, o povo ainda ficava na expectativa de uma misericórdia divina. Mas depois que o sumo sacerdote levantava, quem tivesse sido perdoado tinha sido. Quem não tivesse sido perdoado não tinha como mais. Aqui também, quando Deus está intercedendo por nós, há chance de salvação. Mas depois que Jesus Cristo ele se levantar e não estiver mais intercedendo, infelizmente, irmãos, confirma aquela profecia. Quem vai estar salvo, vai estar salvo. E quem vai estar perdido, vai estar perdido. Então, finalizando essa parte, pouco antes da volta de Cristo, nós chamamos de fechamento da porta da graça. Ou seja, Jesus é a graça e a porta de salvação é Jesus. Quando ele se levanta, finalizou a salvação. Então, digamos que é fechamento da porta da graça. E aqui, nessa primeira fase, nós temos Eclesiastes 12, 13 e 14 nos diz: de tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, tanto as que sejam boas ou más, todas as que estão escondidas. Então, isso aqui é tudo sobre o juízo de que iremos ser julgados. Jesus vai voltar após essa primeira fase, a iniciar a segunda fase do juízo. Nós chamamos de juízo confirmativo. Por que juízo confirmativo? Porque nessa segunda fase aqui, não vai haver mais chance de salvação, de arrependimento. Então, seria a fase dos 1000 anos. Essa fase terá a duração de 1000 anos. Inicia na volta de Jesus e finaliza na terceira vinda de Jesus. Ou seja, durante essa fase, os salvos vão estar no céu com Jesus e os perdidos vão estar mortos na sepultura. Lembra dos estudos passados? Mas se você não conseguiu acompanhar os nossos estudos passados, entra aí no nosso canal. Você vai ver os nossos estudos que tá aí no canal. Você possa ver os estudos sobre o milênio, o estudo sobre a verdade, sobre a morte. Todos esses estudos falam sobre esses 1000 anos. Então, amigo, sabemos que nessa fase aqui, muitas pessoas acreditam que vai haver uma nova oportunidade de salvação. Mas, de acordo com a Bíblia, a oportunidade de salvação é somente enquanto estamos vivos. Acabou-se os 1000 anos, Jesus volta com a Nova Jerusalém. Satanás é solto, de Apocalipse 20, do 1 ao 7, até o verso 9. Satanás é solto, ou seja, as pessoas perdidas, elas ressuscitam. E agora o que acontece? Satanás vai formar um grande exército. A gente vê lá em Apocalipse 20, do 7 ao verso 10. Todos perdidos, eles estarão reunidos para poder tentar tomar a cidade santa pelas mãos. Mas aí o que acontece? A destruição final. Vamos ler? Apocalipse 20, verso 7 ao 10. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás vai ser solto da sua prisão. Vai sair a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O nome dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade santa. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não somente a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Apocalipse 20, do verso 7 ao verso 10. Então essa aqui é a terceira fase, seria a fase executiva, ou seja, a fase onde Deus vai destruir todo o pecado, vai destruir todo o mal. Então essas são as 3 fases do juízo. Então, amigos, estamos passando para a parte final do nosso estudo. Sabemos que Deus vai julgar todas as coisas. E agora vamos ver algo interessante sobre esse juízo. Amigos, sabemos que no juízo ele tem alguns grupos de pessoas. Temos alguns personagens. Vamos ver quem vai ser o nosso juiz. João 5:22. Vamos identificar todos os personagens desse juízo que vai ter no céu, que vai ser feito aqui na terra.
João 5:22, vamos ver primeiramente quem vai ser o nosso juiz. Evangelho de João 5:22 nos diz o seguinte: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então quem vai ser o nosso juiz? Jesus Cristo. Mas toda pergunta, e o advogado? Quem é nosso advogado hoje? 1 João 2, verso 1. Então Jesus Cristo será o nosso juiz. E quem é nosso advogado? Quem está intercedendo por nós? 1 João 2, verso 1. Filhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então quem é o nosso advogado hoje? Hoje o nosso advogado é Jesus. Porém, naquele grande dia, ele será o nosso juiz. Vamos ver as testemunhas. Daniel 7, 9 e 10. No juiz também tem que ter testemunhas, né? O que Daniel fala? Quem são essas testemunhas? Daniel 7, verso 9 e verso 10. Nos diz o seguinte: Daniel 7, 9 e 10. Continuei olhando, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriu-se os livros. Então quem serão nessas testemunhas? Os anjos. Milhares de milhares de anjos estavam diante do trono. Então abriram-se os livros. Que livros? Esses livros que é anotado tudo que fazemos hoje e é levado para Deus. Então seremos essa parte do juízo, as testemunhas, teremos os anjos. E agora vamos ver uma outra coisa interessante. Apocalipse 20, 12. Onde é que estão esses registros? Que registros? Através de que nós seremos julgados? Apocalipse 20, verso 12. Vamos ver sobre os registros que irá nos apontar se realmente fizemos ou não fizemos algo de bom ou de ruim. Apocalipse 20, verso 12, nos diz o seguinte: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, os postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Então, tudo que fazemos é levado, anotado para os livros. Então, esses livros é que vai nos abrir naquele dia. Se nós não nos arrependemos, nós não entregamos nossa vida a Jesus, infelizmente, seremos julgados de acordo com o que tem anotado-se nos livros. E aqui uma pergunta interessante: qual vai ser o parâmetro de julgamento? Sabemos que todo julgamento, toda condenação ou absolvição tem algum artigo, tem algum parâmetro de lei. Vamos ver Eclesiastes 12, 13 e 14 que foi lido, vamos ler novamente. Eclesiastes 12, 13 e 14. Vamos ver qual será o parâmetro de julgamento. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as questões escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, qual será o parâmetro de julgamento? A lei de Deus, os mandamentos. Vamos ver outra passagem, Tiago 2, do 10 ao 12, para a gente confirmar esse parâmetro de julgamento. Tiago 2, do 10 ao 12. Vamos ver como que vai ser esse julgamento. Aqui, Tiago 2. Olha só o que nos diz. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adultera, também ordenou não mate. Ora, se você adultera, porém mata, não adultera, porém mata, venha ser transgressor da lei. Falar de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, querido amigo, querida amiga, se você acha que os 10 mandamentos, que a lei de Deus já foi abolida,
ou se você já ouviu dizer que a lei foi abolida, não se engane, não se equivoque, porque essa é a lei que muitas pessoas julgam ser abolida, vai ser o parâmetro de julgamento naquele grande dia. Então que você possa cada dia mais buscar conhecimento ao nosso Deus, para que não venha ser enganado, porque a lei de Deus ela é eterna e ela continua em vigor e ela vai ser o parâmetro de julgamento naquele grande dia. Eu convido a você a fechar os olhos mais uma vez e buscar o nosso Deus. Senhor Deus e amado Pai, quero te agradecer por esse estudo mais uma vez e quero te pedir que o Senhor continue abençoando a cada um. Peço por Jesus amado. Amém.